nosso texto de leitura é Gênesis 49, 22 ao de número 24. Embora o texto básico da lição seja Gênesis 39 e o capítulo 51 a 21. Nós não vamos fazer essa leitura porque ela é longa e assim nós estaremos ocupando bom tempo só na leitura. Mas Gênesis 49, 22, 23 e 24, eu creio que o clímax de tudo isso que a lição traz a nós nesta manhã. Nos diz assim, os irmãos vão acompanhar a leitura. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Apenas até aí, nós vamos fazer oração e depois nós estudaremos a nossa lição. Senhor, nós te damos graças pela noite de descanso. O Senhor refez as nossas forças. Podemos perceber que a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas e nós queremos tributar ao Senhor o nosso culto de adoração e de louvor, pedindo que o Senhor nos conduza, nos dirija e que possamos, ó Deus, levar para o nosso dia a dia aprendizados que nos ajude a glorificar o teu bendito nome. Fica conosco. Rogamos também por aqueles irmãos que não puderam estar conosco nesta manhã, em seus lares, quem sabe em leitos de enfermidade, que o Senhor, ó Pai, os visite, os console, os fortaleça e dê a eles, ó Pai, a oportunidade de em outro momento estar na tua casa. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, meus irmãos, introduzir a nossa lição, pegando uma parte da introdução da própria lição e acrescentando algumas outras coisas que eu creio de grande importância. Salomão disse que não há nada de novo perante a existência humana. A visão que Salomão passa para nós é que a história ela se repete, e o que nós vivemos hoje, outros já viveram, e assim ele desenvolve a sua visão, quem sabe focando mais o aspecto de um homem vivendo sem um relacionamento com Deus. Para os não cristãos, a história é uma sucessão de fatos que se repetem. E aquilo que eu vivi hoje, eu vou viver, outros vão viver amanhã, ela vai sempre se repetindo. Para o não cristão, a história, para o cristão, a história pode ser sim uma sucessão de fatos, com uma grande diferença. Uma sucessão de acontecimentos, com uma grande diferença. Deus conduz estes acontecimentos. Então, é isso que o autor da nossa lição ele quer nos ensinar nessa manhã ou nos lembrar de que, embora a história da humanidade, em especial do cristão, do povo de Deus, se apresente de maneira turbulenta, ela sempre terá, ou nem sempre terá, um final feliz, mas haverá de ser percebido por todos nós de que no final feliz ou não, Deus esteve conduzindo, está conduzindo tudo. Quando isso então está claro para nós, fica mais fácil de entender, de compreender essa caminhada aqui. Lamentavelmente, a história dos filmes, das novelas,
dos seriados que estão por aí, geralmente apontam para um final feliz, um final em que tudo se transformou. A nossa história nem sempre tem esse final feliz, mas nós precisamos entender que Deus está soberanamente conduzindo todas as coisas. Se você entende isso, então você vai ter paz na sua caminhada. Se nós não entendemos isso, então haverá alguns questionamentos. Por exemplo, se Deus, Elisete, dirige a história, você acredita nisso? Deus dirige a história? Então por que o mal? Por que as tragédias? Por que as guerras? Por que as enfermidades? Por que tantos acontecimentos tristes? Esse questionamento é o questionamento que paira no coração do incrédulo. Nós acreditamos que Deus conduz a história. O incrédulo, ele acha que é uma sucessão de fatos e esses acontecimentos tristes é injusto acontecer, não devia acontecer. Observe que o articulista aí da lição, ele quer trazer a nós o entendimento de que podemos sim ter uma vida turbulenta, um caminhar turbulento, mas um final é feliz. Eu quero acreditar que ele está pensando num final feliz pós-morte. Por exemplo, Tiago, o final de Sansão foi feliz? Não foi. Ele pecou e depois ele se colocou lá nas pilastras do templo e tudo veio abaixo e ele morreu em meio a todos aqueles. O final da vida dele não foi tão feliz, mas eu acredito que tudo aquilo ali Deus tenha permitido para que ele pudesse também gozar de uma vida feliz na eternidade. Quando a gente entende esses questionamentos, então nós vamos nos livrar desses questionamentos que eu fiz. Bom, mas se Deus é bom, se Deus está no controle da história, Olívia, por que o mal? É assim que as pessoas pensam. Acreditar em Deus? Ora, inclusive tem pessoas que nem lê a Bíblia e tem um final de vida maravilhoso. Claro que não, né? Não foi assim. Não foi, mas as pessoas questionam. Então a tentativa de tirar Deus da história, o controle de Deus, a soberania de Deus, está no coração do incrédulo. É isso que ele quer. E a lição, ela vem nos mostrar que a história, quando ela é observada de maneira coerente, à luz da palavra de Deus, Deus sempre vai se mostrar como o Senhor, como aquele que tem o domínio, e ele sempre vai ser glorificado na própria história que ele idealizou para que nós trilhássemos e assim então glorificar o seu nome. Eu também acho que há mistério. Eu acho que ela não errou em falar. Graças a Deus por termos uma visão mais clara de tudo isso a partir de Jesus. Então ele vem descortinar esses mistérios, mas alguns outros ainda estão encobertos e só no tempo de Deus que as coisas vão se clarear de maneira estará muito mais aberto às nossas vistas, nós vamos entender melhor. Mas o relacionamento com Deus, o que ele idealizou, sim, é um mistério. Lá no passado as pessoas não tinham uma visão clara, mas isso vai se descortinando, Então quando você olha toda a Bíblia, você vai perceber que é uma revelação que progressivamente vai revelando, mostrando. Quando Jesus nasce, morre, ressuscita, fica muito mais evidente para nós do que para Abraão, Isaac e Jacó. Né? E agora, se olhar para os dias de Abraão,
ele podia então dizer assim: nossa, Deus é misterioso mesmo, né? Será que Abraão tinha uma consciência clara, tão eficaz como nós temos hoje da pessoa de Jesus? Pois é. Então, toda essa parte introdutória, irmãos, é dizer: Deus é soberano, Deus está no controle da história. Nós não caímos aqui de paraquedas e estamos tentando andar na janelinha na linguagem das pessoas, não. A nossa caminhada aqui tem que seguir um direcionamento que está aí na palavra de Deus, e Deus está conduzindo todas as coisas. Pois bem, ele vai focar a vida de José. A vida de José, ela mostra a nós, não é o heroísmo de José. Então, quem dá aula para as crianças vai falar de José, o que que mostra? O heroísmo de José. José herói, José herói, José herói. José não tem nada de herói. José era um crente da época, mas o herói que se mostra ali é Deus. O que nós vemos na vida de José é de fato a grandeza, a soberania, o domínio de Deus. Na nossa lição, eu creio que o autor não foi muito feliz quando ele usou a expressão narrativa, porque com a CPI eles estão descredenciando a palavra narrativa. Tudo é narrativa, a narrativa é nascida, ela morre e tal. Mas quando o autor usa as narrativas aqui, ele está falando de um estilo literário, não é a narrativa da CPI. Está entendendo? As narrativas, estilo literário comum no Antigo Testamento, é um diferencial para os oráculos proféticos, para a linguagem poética lá de Jó, dos Salmos, de Cantares, não é? Mas ele está no narrar da história vivida por José, revelando a nós a grandeza, a soberania, a providência de Deus, não é? Eu fiz uma pergunta para o pastor Tiago no presbitério, dizendo que alguém caiu no Rio Grande, não sabia nadar e estava quase afogando, e de repente vinha boiando uma imagem da Aparecida de gesso, e a pessoa está quase morrendo, e ela se agarra àquela imagem da Aparecida e é salva. Eu perguntei para o Tiago, que doutrina se enxerga nesse acontecimento? O milagre da Aparecida, boiando sobre as águas, ou que doutrina? Que doutrina você falou, Tiago? A providência de Deus. Aí, isso foi quando ele foi ordenado. Quando ele foi ordenado, eu falei, bom, aquela mulher foi salva, foi lá para a igreja, pediu para o pastor para contar o testemunho da salvação dela. O pastor deu uma articulada com ela, falou, olha, não pode falar que foi a Aparecida que te salvou, porque, não, pode deixar, pastor, tem consciência de que foi a providência de Deus. Ela deu testemunho, todo mundo ficou feliz. Tatiane, quando ela sai, na esquina da igreja, é atropelada e morre. E aí? Deus foi mal? Deus foi ruim? O que nós enxergamos em tudo isso? Deus está no controle de todas as coisas, que os dias daquela mulher venceu exatamente ali. Quando venceu, a porteira se abriu, a morte saiu de maneira violenta e a alcançou também de maneira violenta. Deus falhou? Deus deixou de ser Deus? Então nós usamos esses exemplos aí para dizer, não ponha em dúvida a sua fé em momentos de dificuldades, em momentos de situações que sucedem a nós, a nossa família, a igreja, a sociedade, que nós não sabemos.
Nessa pandemia, fica-se constatado isso. Quantas pessoas que disseram, ora, mas por que Deus permite? Por que isso tudo? Por que Deus não pode soberanamente impedir tudo aí? E observa que em todos os acontecimentos, o povo de Deus é tão vulnerável como qualquer um outro. Só de pastores, se eu não estiver enganado, já está chegando aí os 80 pastores que morreram. Sem pensar em presbíteros, sem pensar em membros, crentes, homens e mulheres de Deus que sofreram as consequências. Aí a gente fala, não, foi a pandemia. Não foi a pandemia, chegou, venceu o período da nossa existência e acabou. E acabou. Então, se eu entendo que Deus é soberano, que Ele está governando a história, que Ele faz tudo para que o seu nome seja glorificado, eu acredito que fica mais fácil. Vamos viver com mais paz a nossa caminhada. Eu não diria qual o propósito de Deus nessa situação, mas que Ele foi glorificado, foi. Você está entendendo? Então, venceu. Os nossos dias estão vencidos. Nós olhamos a violência da nossa partida, da nossa morte, e não olhamos que a soberania de Deus, quando nos permitiu viver, estipulou 30 anos, 40, 60, e aquele dia vence. Sim, mas o propósito final, Elisete, é Ele ser glorificado. Esse é o propósito final. Se você entender isso, e Jó entendeu tudo isso, irmãos, Jó não ficava lá pondo em dúvida Deus. Jó teve momentos terríveis. Ao final, ele vai dizer que Deus tudo pode e que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Já pensou? Depois de tudo que Jó falou, viveu, experimentou, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora, você entende isso, que você está existindo aqui, fazendo parte de um plano eterno? Porque quando você entende isso, você vai procurar então se relacionar melhor com Deus, orar mais, ter maior comunhão com o Senhor. Será por que, Olívia, que você é uma professora de música? Por que você ensina? Qual o propósito de Deus em tudo isso? Se você enxergar que Deus tem um propósito na sua vida, dentro do que você faz, você vai se esmerar muito mais. Você vai ter prazer no que você faz. O nome dele, a pessoa dele ser glorificado. Por exemplo, ser glorificado perante deuses que não têm nenhum poder, que não têm nenhuma onisciência, mas as pessoas insistem em adorá-los. Vamos olhar para um exemplo não bom de Sansão. Deus foi glorificado na vida de Sansão diante daquele templo, quando permite que o cabelo dele cresça, que a força volte, que ele se ponha lá nas pilastras, e ali todos adoradores, inclusive o Sansão, morre diante dos deuses que eles adoravam. Quem foi glorificado, quem foi exaltado? O Deus de Israel. Então você vai vendo do Gênesis até os nossos dias e até a volta do Senhor Jesus Cristo, que Deus criou essa história e o final, em tudo, o fim é glorificar a Deus. Por isso a nossa primeira pergunta do breve catecismo: qual o fim principal do homem? Se nós estamos cultuando a Ele, se nós estamos submissos a Ele, se nós estamos antenados, né? O que Deus quer falar ao meu coração, por exemplo, nesta manhã, com esta palavra? Eu entendo, estamos glorificando. Mas mesmo nessa diferença, quem colocou ele lá? Foi Deus. Então nós não podemos também fazer uma avaliação dizendo assim, a minha glorificação a Deus, ela é inferior à glorificação daquele missionário que está sendo perseguido, que está sofrendo. Não, eu diria, aí eu vou usar a palavra que você falou, eu diria que lá no céu, possivelmente o galardão dele será diferente. Só que lá no céu, e aí eu até comentei um dia com o Felipe, lá no céu ninguém vai se entristecer porque o galardão do outro é maior.
Então, quando você olha para a palavra galardão, você tem que imaginar vários recipientes de vários tamanhos cheios. O recipiente menor, ele está cheio. Ele não vai desejar nada do recipiente maior, porque também está cheio, ele está cheio. Então, na presença de Deus, na eternidade, nós vamos estar tão plenos do próprio Deus, que nós não vamos ter esses diferenciais aí. Ou por que eu não fui Paulo? Por que eu não fui Pedro? Por que eu não morri de cabeça para baixo? Não. Não é? Então, ele traz aqui para nós a vida de José, aonde os acontecimentos ocorrem na vida do José, e que lamentavelmente nós como igreja olhamos para o José. José é o herói das nossas crianças, é o nosso herói do dia a dia, mas irmãos, quem é o herói na vida de José é Deus. Então, vamos recapitular um pouco, porque você tem que ler a revista em casa, estudá-la, e aqui a gente vai recapitulando, tocando alguns assuntos. Por exemplo, José tinha sonhos, e José também sonhava. Naquele contexto, o sonho era uma espécie de revelação, e ele vai compartilhar com os seus irmãos os seus sonhos. Você tem que observar que José é nascido num lar de muitos irmãos. E ele, na simplicidade, na sua vida relacional com Deus, ele chega para os seus irmãos e conta o seu sonho. Havia um molho que se curvava, depois alguma outra coisa lá, é o sonho que ele teve. E quando ele conta isso aos seus irmãos, ele já tem uma interpretação. Você está achando que nós vamos nos curvar diante de você? Então aí nós vamos perceber que esse lar de muitos irmãos tinha também algumas deficiências de educação, de relacionamento. Os irmãos de José faziam coisas feitas, vinha e informava para quem? Para Jacó. O Jacó, por certo, já idoso, agora tratava José como se fosse um neto. Era um homem mais amoroso. Isso é o que acontece, viu, Felipe? Conosco, depois de uma certa idade. Nós pais somos duros com os nossos filhos. Talvez Jacó tenha sido duro com seus filhos. Mas com José, já foi maleável. E José também tinha um hábito lá de trazer informações para o seu pai. Não estou dizendo que é errado, mas ele trazia informações. Havia uma dificuldade relacional dentro do lar. E esses irmãos não gostavam de José. Quando ele conta o sonho, o que aconteceu? Ciúme. Aconteceu deles ficarem pensando mal, e eles tomaram uma decisão. Qual foi a decisão que eles tomaram na vida de José? Os irmãos. Não foi matar? Eles tomaram essa decisão. Agora entra aí a providência e a soberania de Deus. Porque nós não podemos olhar para José sem perceber que Deus havia feito uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E José vai fazer parte de um plano de Deus no aspecto de redenção. Se José não fosse preservado, se José não fosse cuidado, Jacó teria morrido, a família de Jacó teria morrido de fome. E o plano de Deus ia para o beleléu. Só que é isso que nós precisamos entender. Deus tem um plano, e esse plano, ele, embora tenha sofrido várias avarias, mas Deus fez ele ser conduzido, tem conduzido ele até o final. Plano perfeito. Qual é o plano do Éden? Não é que o homem glorifique a Deus? Que o homem não desobedeça e viva para o louvor do Senhor? O homem pecou. Agora, Deus falharia no seu plano? Deus, vou acabar, vou fazer uma outra raça, porque essa aqui eu falhei? Não. Então, sim, havia dificuldades relacionais dentro do lar. O pai dava um tratamento diferenciado a José. Isso também levou aos irmãos viver essa intriga.
E eles vieram com um plano: vamos matar José. Então lá vem José para trazer notícia para o pai. Como eles estavam? Lá vem um sonhador. Sabe de uma coisa? Vamos matar esse cara. Aí ninguém podia demovê-los dessa atitude. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles para dizer: olha, isso é errado, isso aí vai trazer problema, nós estamos interferindo num plano maior. Mas lá na hora H, um dos irmãos fala assim: não, para que matar, rapaz? Vamos pôr ele na cisterna. Não vamos derramar o sangue dele, não. Puseram na cisterna, por ideia de alguém, dos irmãos. De repente eles sentam para confabular o que vão fazer. Lá vem uma caravana de ismaelitas e eles, sabe de uma coisa? Vamos vender esse cara aí? Nós vamos pegar um dinheiro e a gente fica livre dele. Tiraram da cisterna, venderam para os ismaelitas e ele é levado para o Egito. Então, a gente fica assim a pensar: tudo isso foi uma atitude humana dos irmãos. José, coitadinho dele, foi parar lá no Egito, ficou sem pai, sem mãe, sem ninguém, em terra estranha. Então, olhando as partes, quando você enxerga o todo, você vai ver como que Deus é soberano. Ele tem uma história planejada, ele tem algo extremamente articulado e ele vai, já que querem matar, já que eu preciso dar isso aqui à família de Jacó, então vai para o Egito, José. Ele livra, providencia o livramento de José ali, é tirado da cisterna, vai para o Egito. E lá no Egito ele chega como escravo, ele é vendido para o Potifar lá como escravo. Mas o José, ele não é um cara do nosso estilo, quem sabe dos nossos dias: pobre de mim, sou um miserável, agora estou em terra estranha. O cara virou escravo na casa de Potifar, trabalhou, foi honroso, cuidou. Qual foi o resultado na vida de José? De escravo virou o quê? Mordomo. Lá no Egito, como escravo, ele podia dizer assim: Deus está doido, o que Deus está querendo comigo? Será que eu joguei pedra na cruz? Não é isso que a gente fala? Quando as coisas começam a desencaminhar, você está com a sua conta já no vermelho, você sai para ir trabalhar, você bate o carro, você estava errado, você vai ter que cobrir a tua despesa, a despesa do outro, e você fala: gente, era melhor não ter saído de casa. Não é assim? E aonde que está Deus em tudo isso? Então a gente tem que parar um pouco. Senhor, eu não vou ser masoquista, mas louvado seja o teu nome. Eu não posso entender, é um mistério, eu não posso compreender tudo. Mas eu preciso romper, como diz o cântico, romper em fé. Bom, sim. Esse é o final. Esse é o final, né? Vamos observar outra história aqui, é do próprio Davi, que é o herói da meninada. Ele, no meio dos irmãos, não era o melhor. Tanto é que escalaram ele para cuidar de ovelhas, ficar no pasto. Quando Samuel vai ungir o rei de Israel, Samuel vê o primeiro e diz: é esse, senhor. O senhor não. Passou todos os filhos de Samuel. Aí Samuel clica numa pergunta: mas você acabou os teus filhos?
Não tem mais nenhum, não, tem um lá no campo. Quem sabe o mais raquítico, quem sabe o mais feio. Não era bem assim. E agora Davi é ungido, Davi vai lutar com Golias. Não tem heróis aqui, tem homens que são usados por Deus para levar adiante o plano do Senhor. De escravo a mordomo. Está tudo indo muito bem. Eu acho que José podia dizer assim: nossa, agora eu estou bem, estou aqui no palácio, não preciso ser fustigado pelos meus irmãos, está tudo muito bem. Vem a ação da mulher de Potifar, o assédio sexual. Qual foi a postura de José? Diz que ela todos os dias o tentava. Foi José que foi um homem capaz, era crente e tal? Não, irmãos. Foi Deus que o livrou daquela situação. Creio que José tinha uma comunhão maior com Deus, vivia uma vida experimental aos pés do Senhor, e aí ele pôde dizer: quem sou eu para vir me relacionar com você? O teu marido me constituiu, me confiou tudo, mas eu temo ao Senhor. Como eu pecaria diante de Deus? Não é José que é um super-homem, mas é Deus que o fez forte. E agora, por ele não se dobrar aos incentivos daquela mulher, ele vai parar onde? Numa prisão. E lá na prisão ele ficou abandonado, largado. Mas lá na prisão, que não era uma prisão como as nossas dos nossos dias, era um calabouço, era um lugar terrível, Deus tinha abandonado José? Deus ignorou José? De jeito nenhum. Mesmo lá, ele alcançou favorecimento do carcereiro. Então, se você olhar José dentro da cisterna e desligar a luz, que Deus é esse? Se você olhar José sendo vendido para os ismaelitas, não, mas que Deus é esse? Se você vê ele na casa de Potifar e agora sendo mandado para a prisão, você diz: meu Deus. Se você olhar isso só, esses pedaços, você vai falar: não tem um homem que sofreu mais. Esse homem é um coitado, o que fizeram com ele? Acabou com a vida dele. Mas aí vem a importância dessa revelação progressiva, dessa história que mostra essa progressão. As coisas foram acontecendo. E quando você começa a olhar num quadro mais geral, você vai ver: não tem como se Deus não estivesse com ele. Foi Deus. E Deus vai fazer cumprir o seu plano. Então, da casa de Potifar, ele vai para a prisão. E lá na prisão acontecem algumas coisas. Alguém tem um sonho, ele revela aquele sonho, um sonho abençoador, uma revelação abençoadora e uma revelação amaldiçoadora, porque um é liberto e o outro é condenado. E ele não mediu as palavras, ele vai falar. Passaram-se os anos. Um dia, lá na presença de Faraó, com o sonho de Faraó, um daqueles que lhe foram livrados da prisão vai dizer assim: olha, quando eu estava lá na prisão, alguém revelou o sonho meu. E aconteceu exatamente. Quantos anos já tinham passado, desde a saída da prisão até o sonho do Faraó? 2 anos. E ele está lá. Ele está lá. Tudo isso parece apenas lembranças de histórias que nós já sabemos e tudo. Mas, meus irmãos, vamos pensar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quantos momentos que nós estamos como que abandonados? Quantas vezes nos sentimos sozinhos, sem Deus? Não é que Deus nos abandonou, mas as circunstâncias, as situações são tão terríveis, tão complicadas, que nós, e muitos de nós dizem assim: mas o que adianta eu ler a Bíblia? O que adianta eu orar? O
que adianta eu dizimar? Cadê Deus? Então, a lição leva-nos a olhar de que Deus está no governo da história, tanto da macro como da micro. E pensando na micro história, é nós, pessoal, particular. Você olha, Elisete, para a tua vida, os anos passaram, e você fala assim, no fundo do seu coração, assim, nossa Senhor, mas o que eu fiz? Talvez você se sinta não tendo alcançado grandes objetivos. Você não conhece, porque do fruto teu, uma filha, um neto, um bisneto, que nós nem conhecemos ainda, pode ser aquele que vai levar adiante um propósito que Deus tinha, que iniciou lá na tua vida. Que é assim. Tem um texto na Bíblia, eu não lembro, desculpe isso, de um pai que perdeu o filho, chorou muito tempo, e depois nasceu-lhe uma mulher, uma filha, e ele também não imaginava que essa filha fosse dar a ele alegria, e diz a Bíblia que ela conquistou algumas cidades, e foi a alegria aos olhos do pai, mas o pai chorou por muito tempo a perda do filho. Naquele contexto, mulheres não eram tão levadas em consideração, mas foi uma filha que trouxe a ele, que restituiu a ele a alegria. Agora, irmãos, nós precisamos viver essa vida cristã nossa alegres também, e um pouco além do nosso cotidiano, às vezes de abatimento, de constrangimento, tristeza. Deus escolheu Ele mesmo nos escolher e fazer com que fizéssemos parte desse plano. Ele chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não era diferente dos seus, não, irmãos. Abraão era tão igual quanto os seus parentes, mas aprove a Deus escolher Abraão e fazer de Abraão, e com Abraão, uma aliança. É o que Deus fez conosco. É o que Ele fez conosco. Se eu entendo que eu faço parte individualmente de um plano muito maior, elaborado lá na eternidade por Deus, então eu vou procurar, enquanto eu tenho oportunidade aqui, de ouvir a Deus. É muito grande, muito grande. Ontem à noite a gente batendo um papo aqui no encontro nosso, alguém falando, se as pessoas tivessem um vislumbre do inferno, do que é o inferno, falamos aqui outro dia na escola dominical, nós íamos ter filas de pessoas aqui querendo entrar aqui dentro para ouvir a palavra de Deus. Se elas pudessem, por um momento, ter um sonho real, como aqueles que a gente tem que vir um pesadelo na nossa vida de vez em quando, do que é o inferno. Agora nós sim, privilégio, Deus elabora esse plano lá na eternidade, esse projeto, e diz: eu quero fulano, fulano, fulano e fulano. Por que nós evangelizamos? Porque alguns que fazem parte do plano de Deus ainda não tiveram consciência dessa soberania, e nós precisamos levar a eles a palavra, despertá-los para que eles venham, façam parte, assumam, né, essa posição dentro desse projeto de Deus. E no tempo de Deus eles com certeza virão. Então José, na casa de Potifar, tudo caminhando bem, vai parar numa prisão. Mas lá da prisão Deus tira José. Ele faz a barba e vai falar com o rei, com o faraó. E o faraó conta o sonho, e ele vai dizer de imediato: olha, vai ter uma fome, as pessoas vão ter necessidade, 7 anos vai ser de fartura, 7 anos de miséria. E o faraó faz uma pergunta para ele: o que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer? E José vai dizer:
Faz uma pergunta, modo de dizer, né? Nesse diálogo, José, recolha, abasteça-se, põe uma pessoa ajuizada que possa criar celeiros, que possa fazer uma poupança de cereal aí. E Faraó não tem dúvida, o homem mais ajuizado aqui é você. Então, depois de mim, é você que comanda. Tira o anel, põe no dedo de José. E José agora é o segundo homem mais importante do Egito. Dá para você perceber que por trás de tudo está Deus, soberanamente. Por quê? Porque o povo de Deus iria viver naquele local. E daquele local, José seria um instrumento, muitos anos na frente, para que o povo pudesse ser retirado. Agora observe, né? Quando você chega no Novo Testamento, você se depara com Faraó, com Herodes, mandando matar todas as crianças. Aí Deus se mostra a Samuel, o pai de Jesus, José, e diz: vai para o Egito, fica lá. Jesus é levado para o Egito até que Faraó morre. E Deus então em sonho manda que José volte para Jerusalém, para Galileia. Quando isso acontece, está se cumprindo as palavras de Jeremias: do Egito chamei quem? O meu servo. Então, quando eu olho para José, ele é um libertador do povo de Deus. Não nas condições do Senhor Jesus, mas ele, com a sua sabedoria, com a sua prudência, com a sua dedicação, com a conquista que ele fez ao próprio Faraó, levando o seu povo para o Egito, mais tarde, Deus vai levantar Moisés, vai tirar do Egito e trazer para a sua terra. Dessa forma, meus irmãos, Deus mandou Jesus para o Egito e traz de volta Jesus com a morte do Herodes. Tudo isso mostra a nós que Deus está no controle de todas as coisas. Faraó era grande? Muito grande, mas Deus era maior do que ele. O Herodes era grande, tinha o próprio nome, Herodes o Grande, sim, grande, soberano, mas Deus era muito maior. Então, é isso que deve nos motivar no nosso dia a dia. Deus me inseriu nessa história, Ele conduz a minha vida, contudo, mesmo fazendo parte dessa história, sabendo que a vontade dele será cumprida, Ele não me fez um robô. Nós não somos um robô nas mãos de Deus. Ele nos dá a capacidade para pensar, raciocinar, mas agora sim, de forma diferente, nós somos capazes de raciocinar, de pensar à luz da palavra de Deus. É uma pena que muitos crentes acham que vão chegar no céu porque não faz isso, não faz aquilo outro, e vivem a vida cristã podando coisas no seu dia a dia, achando que é isso que vai dar a eles a salvação. É muito mais profundo. O Senhor nos inseriu nesse projeto dele, nos dá pela palavra que revelou em Cristo conhecimento, entendimento e agora um desejo que parte de dentro de nós de viver para o louvor de Deus, para a glória dele. Eu quero concluir diante da situação de José perante os irmãos. Ele agora é dono, é senhor de tudo, morre o seu pai, Jacó, e quais são as palavras dos irmãos de José? Agora que o nosso pai é morto, José vai pôr a gente na prisão, vai nos matar. Então, lá em Gênesis 50, eu quero que você abra
a Bíblia aí. Opa. Gênesis 50. Versículo 15, nos diz assim: vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis aqui, por teus servos. Até aqui, quando José chora porque mais uma vez ele vê a incoerência familiar e dos seus irmãos. Mais ou menos assim: não entenderam nada até agora. Acharam mesmo que eu estou poupando a todos porque meu pai era vivo? E ele conclui aí dizendo: respondeu-lhes José: não temais, acaso estou no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A pergunta: estou no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal. Então, Elisete, respondendo à pergunta lá, o mal pode existir? Pode. O homem pode intentar o mal? Pode. Ele é responsável. Mas Deus, soberanamente, faz o mal se transformar em bem. Vamos pensar aqui, não tinha lá nos muros de Josué, de Jericó, uma prostituta? Como é que era o nome da prostituta lá? Raabe. Ela não deu guarida para os espias? Os espias não fizeram com ela uma aliança de salvação? Fizeram. Quando você vai olhar a genealogia de Jesus, quem está na genealogia de Jesus? Não é essa Raabe? Não é algumas pessoas que no nosso conceito moralista não poderia fazer parte? Mas o que Deus faz? Ele transforma a história para que o seu nome seja glorificado. Como é que nós explicamos alguém sacar uma arma e matar outro ali? Não tem como, a gente não pode explicar uma violência tão grande. É um mal, sim. Você não sabe explicar por quê, mas Deus continua na história. E Deus é capaz de transformar tudo isso num grande bem, para que o seu nome seja glorificado. Então, sabendo que Deus está no controle soberanamente da história, que tudo visa glorificar o seu bendito nome, nós precisamos, diante de qualquer que seja a situação, as circunstâncias, boas ou ruins, calarmos mais, falarmos mais com Deus, procurar entender melhor a soberania de Deus, a grandeza de Deus, e deixarmos, irmãos, de olhar para Deus como um déspota, com chicote na mão, pronto a nos chicotear, pronto a nos ferir. Nós precisamos olhar para Deus como aquele Deus bondoso, misericordioso, que nos ajuda, que nos conduz, que conduz-os como um filho. Você não tem prazer
em matar, em destruir o seu filho. Mas muitas vezes, como filhos, nós não enxergamos a visão do pai. Né? Nós não enxergamos a visão do pai. Mas o pai, ele vai conduzindo-nos até sermos homens formados. Eu acredito que sim. Vamos imaginar, agora que o Tiago é um pai mais recente, né? Que o Otto lá começa a chorar. Quando ele chora, a Sara logo já sabe, é para mamar. Aquele choro do Otto incomoda, aquela impaciência pela fome incomoda, mas ela não vai deixá-lo. No tempo certinho, ela não vai dar o leite quente ali na boca dele, porque vai queimar. Ele está chorando querendo, não é? Mas no tempo certo ela vai dar o leitinho, o morno, tudo. Nós precisamos enxergar, nós precisamos enxergar Deus assim, irmãos. Estamos nos braços dele. Se nós vivermos em comunhão com o Senhor, ele vai sim nos revelando, nos orientando, nos conduzindo. Agora, eu discordo um pouco do tema aí, história turbulenta, final feliz. Porque isso foi na vida de José. O final feliz nosso pode ser na eternidade. Não significa que o final feliz nosso seja aqui nessa vida. Então tem muita gente sofrendo na vida cristã, porque entende, não, eu sirvo a Deus, é o que os neopentecostais falam, você tem que pôr Deus no canto da parede e falar, eu dou o meu dízimo, o Senhor tem que me livrar. E não é assim. Vou fazer citação aqui do seu Sérgio, diácono excelente, exemplar aqui na Igreja Central, vivendo a sua vida cotidiana, de repente se vê portador de um câncer, internado ali no Hospital Eliangote. Eu fui visitar. Naquele dia foi possível visitar o Natanael, eu fui visitar e toda a família. Quando eu entrei, era às 14 horas da tarde. Ele falou assim para mim, pastor, eu estou desde manhã cedinho tentando lembrar o Salmo 23. Tentando fazer a oração do Pai Nosso e eu não consigo. Homem crente, cuidou dos seus afazeres, servia a Deus na igreja como diácono, todos nós conhecemos que foi o seu Sérgio. Não foi um final tão feliz, não é? Uma enfermidade. Então, o final feliz, que também não é final, porque a eternidade não tem fim, ela é feliz para todos aqueles que servem a Deus. Por isso o Salmo 23. Você vive essa vida feliz. Você passa pelo vale da sombra da morte, mesmo passando você é feliz. E você vai ter na eternidade uma mesa preparada na presença dos adversários, é uma eternidade feliz. Olhe para o Salmo 23 nessa perspectiva, a vida, a morte e a eternidade. Está entendendo? Então não fique esperando essa felicidade tão grande aqui, que para alguns é ganhar dinheiro, é ter bens, é tudo muito bem, ser em tudo muito bem sucedido. Quem sabe não vai ser assim. Mas a nossa eternidade em Cristo, ela será feliz. Que Deus os abençoe. Na próxima aula nossa, nós vamos estudar o tema, deixa eu ver aqui, para você, na perspectiva mais elevada da realidade, ou uma perspectiva mais elevada da realidade. Continue lendo aí e vendo na história bíblica essa soberania de Deus e com certeza nós alcançaremos os nossos objetivos, mas em especial o propósito de Deus, glorificar o nome dele. Samuel?